Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente trazendo para vocês Ripple XRP. Quem está acompanhando aí as atualizações da Lei de Clareza que está prestes a ser confirmado ali, aprovado pelo Senado, precisa ver essa atualização importante aonde o X-Finance Bull junto com a Eleanor Territ, que é uma jornalista ali que cobre muito, né, ali nos Estados Unidos sobre as notícias estão trazendo. Eles colocam o título: especialista alerta detentores de XRP, nós, né, holders de XRP e também de XLM para acompanharem de perto essa atualização importante sobre a lei de clareza. As conferências, né, das associações dos banqueiros estaduais em todo o país se tornaram discretamente um espaço para algo maior do que a política bancária. Segundo fonte bancária citada pela jornalista Eleanor Territ, a comunicação coordenada com os senadores sobre os rendimentos das stablecoins tornou-se um foco essencial nesse encontro. O X Finance Bull, né, um comentarista ali dentro do X, ele repercutiu o relatório da jornalista Eleanor Territ, aconselhando os detentores de XRP a XLM a acompanharem de perto o que ele afirmou que a discussão no Senado mudou, observando que o rendimento das stablecoins não é mais o ponto central da controvérsia. Ele colocou, pessoal, essa mensagem ali no X, né, antigo Twitter, junto, tá, com a informação da Eleanor Territ. E logo embaixo eles colocam uma atualização da Lei Gênios, que já foi aprovado ali alguns meses atrás, que é uma lei de stablecoins para trazer mais segurança, para trazer ali mais transparência nesse mercado de stablecoins e também a lei de clareza que está para ser aprovada agora, tá? Muito se fala no dia 4 de julho, tá? E aqui ela coloca, né, que um senador falou ali dentro da Fox, tá? O que diz esse relatório ali da Territ? Territ cita uma fonte familiarizada com as conferências das associações de banqueiros estaduais. Essa fonte lhe diz que o engajamento coordenado com legisladores do Senado sobre o rendimento de stablecoins se tornou um foco fundamental no evento. Essa iniciativa está alinhada a uma mudança mais ampla no Capitólio. Os legisladores, pessoal, deixaram de lado o rendimento como principal questão. Agora estão trabalhando em um acordo ético consolidado aí, conciliado às diferenças entre os textos de comitês bancários e agrícola, definindo a abordagem do projeto de lei em relação às finanças descentralizadas. E o X-Finance Bull considerou esse movimento nos bastidores um progresso. Isso não significa que questões de rendimentos estejam mortas. A fonte de Territ diz que ela continua muito em jogo, especialmente à medida que senadores fora das comissões bancárias e agrícolas se familiarizaram com a legislação. Se o rendimento voltará a ser uma questão determinante quando o projeto de lei chegar ao plenário do Senado ainda é uma incógnita, segundo a reportagem. E esse progresso, né, da lei de clareza até o momento, ó. O projeto de lei avançou de forma constante este ano. O Comitê Bancário do Senado aprovou a lei de clareza contra 15 votos, né? A 9 contra, 15 votos a favor, 9 contra, no dia 14 de maio, né? Já se passou então mais de um mês ali do Comitê Bancário ter aprovado a lei de clareza, com todos os republicanos e 2 democratas votando a favor. Isso liberou a votação que havia sido interrompida em janeiro. Então, desde janeiro quase não tinha nada, mas o progresso, né, do projeto ali avançou em maio, dando então ao Comitê Bancário do Senado a aprovação da lei de clareza ali por 15 votos a
9. E daí, pessoal, uma versão separada foi aprovada pela Comissão de Agrícola do Senado no início do ano, visto que a jurisdição da CFTC, que é a Comissão de Negócios de Futuros e Commodities, está sobre a alçada dessa comissão. Os dois textos do Senado ainda precisam ser unificados em um único projeto de lei. No início de junho, a Lei de Clareza foi incluída na ordem do dia do Senado, estando pronto para ser votado em plenário assim que a liderança agendar aí uma votação. E o que tudo isso significa para o XRP, para o XLM? Até então, né, a notícia vem ali que era uma notícia, uma atualização importante para detentores de XRP e XLM. A Lei de Clareza estabeleceria ali regras federais claras sobre, né, como os ativos digitais são classificados e regulamentados, dividindo, né, a supervisão entre a SEC e a CFTC. Uma estrutura mais clara elimina a incerteza regulatória que tem pesado sobre os ativos digitais há anos. E essa publicação do X-Finance Bull reflete esse interesse. O XRP obteve então essa clareza regulatória e essa clareza pode se estender ao XLM e ao mercado em geral se o projeto de lei for aprovado. Ele está acompanhando os andamentos processual do projeto e não apenas as manchetes como indicador do nível de clareza regulatória. Então, pessoal, com essa lei de clareza, né, um exemplo, XLM não seria mais supervisado pela SEC, e sim pela CFTC. E isso é muito bom, pois o XRP foi processado lá em 2020, né, finalzinho de 2020, pela SEC, aonde, se tivesse essa lei de clareza, ela não seria processado, não seria ali, né, supervisado pela SEC, e sim pela CFTC, que é a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, pois XRP, colocando ali, né, em cima da mesa, é uma commodity e não um valor mobiliado. E agora, né, essa clareza pode se estender ao XLM e ao mercado de cripto em geral, se a lei de clareza realmente for aprovada. Essa aqui é a publicação, então, tá, pessoal, ali do próprio X-Finance Bull, onde ele coloca, ó, última hora, atualização da lei de clareza, detentores de XRP e XLM, fiquem de olho nisso de perto. A conversa no Senado mudou, o rendimento não é mais a principal batalha. O foco se deslocou para um acordo ético, fundindo os textos ali dos comitês de bancário de agricultura e a abordagem do projeto de lei sobre DeFi, antes de uma votação em plenário. E o progresso está acontecendo nos bastidores. Então não tem muita notícia sobre a lei de clareza. Por quê? Porque está sendo silenciosamente, fazendo ali, né, nos bastidores. Só que daí vem a Eleanor Territ ali, que é uma jornalista, falando então do comitê bancário ali, né, falando dessas regras, né, que ele coloca aqui sobre, né, os rendimentos, que não é mais o principal foco, mas sim estão levando aí a conversa do Senado para fundindo os textos de comitês, né, do Banco de Agricultura em abordagem do projeto de lei sobre o DeFi antes dessa votação. E logo aqui embaixo ele coloca atualização sobre a lei Gênios de clareza, e é por isso que eu estou otimista em relação ao XRP e XLM. E daí tem um vídeo aqui, né, de um pouco mais de 50 segundos, mostrando então o senador ali falando, né, sobre essas atualizações ali, né, ali tem, principalmente na Fox ali dos Estados Unidos, eles falam muito sobre cripto e agora essa pauta, né, essa grande pauta está nessa lei de clareza, já que a lei Gênios está aprovada. Então temos que ficar sempre ligados nessa lei, que vai impactar muito, como mostra a matéria, XRP e o XLM. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.